a fala do Lula que aconteceu lá na Etiópia no domingo. A gente vai analisar junto se a fala do Lula configura crime de racismo, se Lula pode ser processado criminalmente por racismo no exercício das suas funções de presidente e se Lula pode sofrer um processo de impeachment. A grande maioria dos brasileiros, em pesquisas agora feitas nesses 2 dias, rechaça a fala do Lula, se opõe à fala do Lula e nós precisamos fazer a nossa parte. E o Lula dobrou a aposta e disse que não vai voltar atrás. Ainda Israel tinha sido gentil, deixou uma porta aberta para que Lula se retratasse. E o Lula decidiu dobrar a aposta, não é verdade? Lula disse: o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aí ele corrigiu: aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E olha só, pessoal, Deltan Dallagnol, o procurador da Lava Jato, que botou Lula na cadeia juntamente com Sérgio Moro, que também foi deposto ali, foi censurado e teve o seu mandato de deputado federal cassado, volta com tudo e agora vai falar aqui sobre 2 possibilidades de Lula sair do poder. Olha só, ele vai falar sobre o impeachment e tem uma outra situação, pessoal, que ninguém está colocando em xeque, mas que pode tirar Lula ali da presidência nos próximos dias, pessoal. Olha só o que ele vai falar, é seríssimo. Ele vai mostrar fatos aqui, porque como jurista que ele é, tem a verdade e sabe, de acordo com a lei, aquilo que realmente pode acontecer. Não de acordo com populismo ou simplesmente com uma emoção de um eleitor qualquer. Mas ele vai falar com propriedade aqui, pessoal, e vai mostrar sobre esse processo que está para ser impetrado ali na justiça, ali pela Câmara dos Deputados, ali com Arthur Lira, do processo de impeachment. E ele vai falar de uma outra situação que é mais séria ainda, que Lula se incorreu ao mexer ali com o Estado de Israel e que pode valer ali a cadeira dele no governo. Vamos ver agora a fala de Deltan Dallagnol, esse que já vem esquentando a cabeça do petista há muito tempo e agora voltou à cena porque ele teve o seu cargo ali de deputado federal cassado, mas não deixou por menos e continua na luta. Olha só, pessoal, já dá um like e se inscreva nesse canal se você não é inscrito, porque aqui nós vamos botar para quebrar mesmo e não vamos deixar por menos e nem barato. Vamos agora à fala do Deltan Dallagnol. Preste bastante atenção, pessoal. Já temos mais de 140 assinaturas para o processo de impeachment e ele vai explicar tudo aqui. Veja agora. Vamos agora para o exame do processo por responsabilidade, por crime de responsabilidade, que pode levar ao impeachment do presidente. Bom, o processo de impeachment e os crimes de responsabilidade são regulados também numa lei própria, uma lei antiga, gente, uma lei lá de 1950, é a Lei 1079. E lá nessa lei, no artigo 5º, vários artigos prevêem crimes de responsabilidade, mas nos interessa aqui uma previsão que está no artigo 5º, item 3. E o artigo 5º, item 3 fala que é crime de responsabilidade que sujeita o seu ator ao processo de impeachment cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira. Ato de hostilidade contra a nação estrangeira. Guarda isso. Expondo a República ao perigo de guerra ou então comprometendo a neutralidade do Brasil. O que o Lula fez é um ato de agressão a um Estado estrangeiro? Alguém pode dizer, não, mas Deltan, não é um ato, não é uma invasão, não é um bombardeio, mas ações são atos, são comportamentos humanos, ações são atos, e no caso de um presidente da República, palavras são atos tão fortes que geram consequências práticas e reais quando se trata de um presidente da República, às vezes muito mais do que determinados atos de hostilidade. Palavras e discursos podem gerar uma animosidade, uma quebra de neutralidade de modo muito mais intenso do que atos propriamente. Então não tenho dúvida de que dentro de atos estão sim as palavras, estão sim os discursos. Mas pode surgir alguma discussão aí, mas a minha leitura, eu não tenho dúvida nenhuma que está englobado. E aí vem comprometendo a neutralidade. A neutralidade é uma característica histórica da diplomacia brasileira. Já deixa o seu like, segue o canal quem não segue ainda. E aí, Lula cometeu o crime de racismo? Vamos fazer aqui uma análise jurídica, técnica, tá? Onde que está o crime de racismo na legislação brasileira? O crime de racismo está numa lei que define os crimes de preconceito de raça ou de cor. Assim é designada a lei. É uma lei de 1989, ela sofreu algumas reformas de lá para cá, e o que nos interessa, o crime que nos interessa aqui, em tese, está no artigo 20, que fala o seguinte, que é crime de racismo, também tem outros tipos de crime de racismo, mas este é um deles, é crime praticar, induzir ou incitar. Praticar, induzir ou incitar, você estimular, você, pelas suas ações, você induzir as pessoas a praticar
discriminação ou preconceito. Discriminação ou preconceito. Você tem uma ojeriza em relação a um determinado povo, em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Vamos lembrar o que o Lula fez. Lula colocou uma pecha sobre todo um povo de nazistas. Colocou essa pecha em relação a uma etnia, que também é uma etnia que, na maior parte, comunga de uma religião, que é o judaísmo. Não são as duas coisas estritamente conectadas, não tem uma sobreposição completa, mas eles comungam em grande medida de uma religião, eles são de uma etnia, e a gente não existe raça humana, né, tecnicamente, mas eles são avaliados aí, grosso modo, no linguagem popular, com uma determinada raça, e ainda tem uma procedência nacional, que é Israel. E ele, quando ele coloca essa pecha de nazista sobre todo um povo, de quem faz assassinatos em massa, de quem tem uma maldade intrínseca, uma maldade característica, ele está, assim, incitando um preconceito, uma discriminação. Lembre o que aconteceu lá na Bahia, que uma mulher invadiu a loja de uma judia e começou a destruir todos os itens, começou a praticar lá uma série de ações altamente condenáveis. Lembrem que a gente já viu pessoas agora colocando estrela de Davi em alguns estabelecimentos para indicar que são estabelecimentos judeus. Gente, isso é um absurdo, isso é racismo. E ele, ao fazer isso, ele está induzindo, está incitando esse tipo de prática discriminatória, o que aí, claramente, pela lei, caracteriza crime de racismo. Vamos dizer, então, que Lula praticou crime de racismo. A gente precisa falar em tese aqui, porque senão eu vou tomar mais um processo do Lula, né? E quem vai pagar a conta vai ser a gente. Agora, quem deve apurar isso? É a Procuradoria-Geral da República, que deve apurar, eventualmente fazer uma acusação, pode pedir ajuda da Polícia Federal e apresentar uma acusação perante o Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Mas pode o presidente da República, no curso do mandato, sofrer investigação, inquérito, processo, ser responsabilizado criminalmente, Deltan? A resposta é que, nesse caso, em que houve um crime, em tese, relacionado ao exercício da função pelo próprio Lula, durante o exercício do mandato, mas relacionado à função, existe sim a possibilidade de ele ser investigado e processado. E se ele for acusado criminalmente, o Supremo receber a acusação contra ele, ou seja, entender que é o caso de dar seguimento a essa acusação, ele é afastado, ele é suspenso das funções de presidente da República. Esse, na verdade, seria um caminho até mais fácil, mais prático, mais reto, mais pragmático do que um pedido de impeachment que resultaria no afastamento do Lula. Isso está previsto, gente, lá no artigo 86 da Constituição. Se você abrir lá a Constituição, no parágrafo 4º do artigo 86, diz o seguinte: o presidente da República, durante o seu mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos que sejam estranhos ao exercício das funções. Nesse caso, ele estava exercendo as funções, cabe a ele a representação externa do Brasil, ele exerceu essas funções de modo absurdo, errado, como eu disse, em tese criminoso, e ele pode, então, ser responsabilizado, porque os atos diziam respeito ao exercício das funções. E o parágrafo 1º diz o seguinte: o presidente ficará suspenso de suas funções, e vai lá no inciso 1, nas infrações penais comuns, se for recebida a acusação criminal, chamada tecnicamente de denúncia, pelo Supremo Tribunal Federal. E, para a Procuradoria-Geral da República agir, o time do Novo, do Partido Novo, ele ofereceu uma notícia-crime, um pedido para o Supremo Tribunal Federal. O Novo tem sido muito ativo e muito técnico na elaboração desses pedidos. O Novo faz uma oposição sistemática mais consistente contra o governo Lula no Congresso, tem uma unanimidade dentro do Novo, e eles fazem de modo muito consistente. Então, vocês têm alguma dúvida de que se enquadra a ação do Lula aqui no artigo 5º, item 3? Está claro o enquadramento jurídico. Agora, a gente precisa entender que um crime de responsabilidade ele depende de dois requisitos. O primeiro é a viabilidade jurídica, que vocês viram que está claro aqui, está presente. Agora, um segundo requisito é a viabilidade política. O que significa viabilidade política? Um processo de impeachment é custoso para um país. Ele significa uma quebra, uma ruptura, uma instabilidade política que tem consequências na economia, em várias esferas da vida. Então, o parlamento, quando ele vai avaliar um processo de impeachment, da abertura ou não, segmento ou não, ele vai necessariamente avaliar se existe uma justificativa política, se a situação foi grave o suficiente para você dar esse passo adiante. E a questão aqui que se coloca é: será que um Arthur Lira, e quem vai decidir a abertura, como aconteceu lá na Dilma, que foi Eduardo Cunha, agora vai ser o Arthur Lira. Quem vai decidir se vai dar ou não a abertura ao Arthur Lira e depois, eventualmente, o sucessor dele, se isso ficar engavetado, o que é bem possível que aconteça. Agora, imagine o Arthur Lira lá sentado na cadeira dele, comendo, bebendo, se fartando, distribuindo aqueles recursos orçamentários multimilionários que são negociados com o governo, distribuindo para o Centrão. Imagine esse Congresso que a gente tem altamente cooptado pela presidência da República
E lembre da relação de lua de mel, autodenominada como lua de mel entre STF e Presidência da República, e vejam aí se tem clima institucional para avanço de um processo de impeachment nesse nosso cenário político. Imagine se Lira, que está preocupado com a sucessão dele agora, vai abrir uma crise com o governo. Diante das relações, daquilo que a gente conhece do Congresso Nacional, é muito improvável, não por uma análise técnica do que é melhor para o Brasil, do que é melhor do seu ponto de vista de institucionalidade, mas sim por como a gente chama no Congresso, né? Um toma lá, dá cá fisiológico, é muito improvável. E mais, Lira ainda tem várias investigações do processo no Supremo Tribunal Federal. Várias investigações. E se ele der um passo como esse, o Supremo pode deixar vazar, avançar, para usar aqui o termo melhor, deixar avançar, dar vazão às investigações contra a Lira. Gilmar Mendes suspendeu e colocou sigilo sobre investigações de improbidade administrativa, sobre uma Operação Hefesto, que corria contra a Lira, por desvios do Ministério da Saúde, em que ele era um dos mencionados, um dos investigados, tanto que a operação foi mandada para o Supremo, e o Gilmar Mendes colocou sigilo naquilo. Nunca vi trancar e colocar sigilo, não deveria jamais ter colocado sigilo, é de interesse público. Mas a gente sabe que existem essas relações, isso torna difícil, mas a gente precisa lembrar, o cenário político é altamente imprevisível. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. No Brasil, aliás, a gente mal sabe o passado, né? Até o passado incerto. Eles tentam reescrever a história, dizer que a Lava Jato não aconteceu, que foi uma conspiração com os Estados Unidos. Então, como o futuro incerto, a gente precisa fazer tudo o que está ao nosso alcance, a gente precisa se posicionar, criticar, nos opor a isso. A grande maioria dos brasileiros, em pesquisas agora feitas nesses 2 dias, rechaça a fala do Lula, se opõe à fala do Lula, e nós precisamos fazer a nossa parte. Pessoal, uma outra questão que deve passar na cabeça de vocês é como é que a esquerda no Brasil se alinha com Hamas e não com os judeus. Por que isso? Porque a esquerda, tradicionalmente, ela tem uma visão de que a sociedade é dividida entre opressores e oprimidos, e divide completamente a sociedade essa visão. Essa visão cria um ódio na sociedade, cria um esgarçamento do tecido social. Tem gente como Mark Lilla nos Estados Unidos, salvo engano, a obra dele é Once Liberal. Se vocês procurarem Liberal, Mark Lilla, vocês vão encontrar. Ele foi um articulista, acho que foi o mais lido em 2016 do New York Times, nesse artigo que ele fez sobre como essas políticas públicas da esquerda, que vem a sociedade toda fragmentada, fragmenta o tecido social, como isso esgarça, eles perdem a noção de um projeto de país. Para eles tudo é uma luta de identidades. E aí eles veem o pai como opressor da mãe, da esposa, eles veem o pai como opressor da família, eles veem a igreja como uma entidade de opressão, eles veem o sistema de punição, que é o sistema de justiça, como um sistema opressor da sociedade para oprimir os pobres e oprimidos, e então eles são contra a punição de quem comete crime, aí eles vão transformando todo mundo em oprimido e contra o opressor, ou empregado contra o patrão, e por aí vai. E aí os judeus foram oprimidos claramente, esses sim oprimidos, vou falar a verdade, pelo nazismo, né? Eles foram exterminados pelo nazismo. E como que a esquerda, então, não se alinha em proteger os judeus? E aí vocês vão ver uma imensa hipocrisia da esquerda, que é a seguinte: a esquerda, ao mesmo tempo que ela tem esse discurso oprimidos contra opressores, eles têm um alinhamento contra o capitalismo, um alinhamento contra, especialmente aquilo que eles chamam de imperialismo capitalista, que tem, dentre os países símbolos, Estados Unidos e Israel, que são antigos aliados. E a esquerda, para se opor aos Estados Unidos, a Israel, passa a apoiar ações anti-Israel, anti-Estados Unidos, ainda que isso signifique apoiar a Rússia na invasão da Ucrânia, que é, de novo, uma opressora, um país ditatorial, um país que acabou de matar numa ditadura um opositor político, e o Lula ficou quieto em relação a isso, disse que tem que esperar as investigações. Como assim investigação numa ditadura? Mas Lula se alinha ao Hamas, que ali está desempenhando um papel contra um grupo historicamente oprimido, que é os judeus, porque os judeus estão ligados aos Estados Unidos e eles apoiam o anti-imperialismo e se conectam com a Palestina. Aí você tem ainda o PT e a esquerda apoiando um Maduro na Venezuela, que oprime todo um povo, a ponto de haver uma fuga em massa para o Brasil de pessoas morrendo de fome. Mas, como eles apoiam essa visão de esquerda, socialista, comunista, eles se alinham a isso e fecham os olhos para arbitrariedades. E aí vem com um discurso que é recheado de hipocrisia, de oprimidos contra opressores. Isso se soma
a tudo isso que o Gui está falando. Isso explica, em grande medida, essa relação entre Palestina, em grande medida, e a esquerda ideológica do Brasil. Lula disse: o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aí ele corrigiu: aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Tinha um colega meu na Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, vocês devem lembrar, um mais cabeça branca, um pouco mais carequinha. Ele dizia para nós da Força Aérea que quando alguém invocava numa discussão o Holocausto, a pessoa perdia a discussão, porque o Holocausto é incomparável. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos, e não foram mortos em guerra, foram mortos propositalmente, intencionalmente indefesos, numa escala industrial, em câmaras de gás, ou ainda sendo objeto, alvos de tiros na frente de valas cavadas, mortos, então, em escalas industriais dentro de um plano que eles chamavam de solução final. Eles entendiam que a raça alemã, ariana, tinha uma superioridade, eles entendiam que os judeus eram um problema, e eles decidiram matar os judeus. Até o termo genocídio, né, Gui, apareceu depois da Segunda Guerra Mundial como uma forma de explicar aquele extermínio, aquela materialização do mal que tinha sido o nazismo. Então, quando o Lula faz essa comparação, me atravessando, já vou te devolver aqui, Gui, quando o Lula faz essa comparação, ele está basicamente dizendo que os judeus, que o Estado de Israel é a encarnação do mal. A declaração de alguém como persona não grata é uma punição que está prevista em tratado internacional. Lá no Tratado de Viena, no artigo 9º, existe a possibilidade de um país declarar uma pessoa que representa missões diplomáticas, que é um representante estrangeiro de um outro estado, como persona não grata. E a gente precisa dizer que o Lula não fez essa declaração que ele fez, horrível, inadmissível, como pessoa física. Não, ele fez representando o Brasil, inclusive estava lá na Etiópia. E a Constituição dá para o presidente da República essa condição de representante máximo do Brasil para as nações externas. Então Lula, ainda que você não queira, ainda que eu não queira, ele fez essa declaração nos representando, que acaba nos colocando como uma espécie de pária mundial nas relações diplomáticas. A gente está sendo criticado de todos os lados. Aliás, há 10 anos atrás, 2014, o Lula e o Brasil tinham sido classificados como anão diplomático por Israel. Tinha sido uma das nossas maiores crises diplomáticas, justamente pelas críticas que Lula fez às ações militares israelenses. E agora, 10 anos depois, a gente conseguiu, com Lula 3, piorar essa história. E, Gui, quando existe essa declaração como persona não grata, e existe agora essa retirada do embaixador, e mais, a chamada do embaixador lá ao Museu do Holocausto para conversar, o que é muito simbólico, existe aí uma escalada de conflito diplomático, não é? Porque houve uma ação e o Lula dobrou a aposta. Perfeito. E disse que não vai voltar atrás. Ainda Israel tinha sido gentil, deixou uma porta aberta para que Lula se retratasse, e o Lula decidiu dobrar a aposta, não é verdade? Perfeito. Pessoal, olhem só, essa comparação entre os judeus, o Estado de Israel e o nazismo é uma forma reconhecida de antissemitismo. Vejam só, a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que é uma aliança, uma instituição, uma organização internacional da qual o Brasil é parte, coloca expressamente como uma das principais características dos discursos antissemitas, eu vou abrir aspas, e antissemitismo é racismo contra o povo judeu. Abre aspas. Efetuar comparações entre a política israelense contemporânea e a dos nazistas. Essa é uma das principais formas hoje contemporâneas de antissemitismo. Então essa fala do Lula é muito grave. Ela está comparando o que é absolutamente incomparável. Uma situação de um conflito que tem efeitos colaterais, que tem mortes indesejadas, que são lamentáveis, e ele ainda, como líder internacional, ele poderia até fazer críticas legítimas às ações de Israel, poderia dizer, olha, precisa buscar mais, com mais intensidade, evitar efeitos colaterais, evitar ações desproporcionais, evitar mortes, mas não foi o que ele fez, ele comparou com o nazismo, que mais uma vez é inadmissível, é incomparável e é uma forma de antissemitismo. A gente vai falar ainda se isso configura crime de racismo diante das leis brasileiras, se ele pode ser processado e se cabe processo de impeachment. Mas antes disso, eu queria ler, e você fica à vontade para comentar, Gui, claro, uma análise aqui feita por um cientista político e especialista em Israel, que é o André Lagist, e ele explica no Twitter, ele coloca, por que é antissemitismo comparar Israel aos nazistas? E ele fala o seguinte, em 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu o sul de Israel e massacrou 1.200 pessoas, sequestrando cerca de 240, das quais 134 permanecem hoje em cativeiro. Em resposta, Israel deu início a uma contraofensiva ao grupo terrorista da faixa de Gaza.
Grupo terrorista que, lembre, um grupo terrorista está elogiando Lula. Apesar de estar exercendo seu direito legítimo à autodeterminação, o Estado judeu tem sido constantemente acusado de agir como os nazistas e de cometer genocídio. E aí ele segue. Tal afirmação, porém, não é recente. Há anos Israel é falsamente acusado de tratar os palestinos como os nazistas trataram os judeus. Isso, porém, é uma grave distorção histórica e, segundo a Aliança Internacional em Memória do Holocausto, pode ser também considerado uma forma de antissemitismo, uma vez que é baseado numa visão bastante negativa sobre os judeus. O elemento central da ideologia nazista era o extermínio do povo judeu. Hitler acreditava que a própria existência dos judeus constituía uma ameaça à humanidade. Por isso, havia a necessidade de exterminá-los. Se fosse esse o objetivo de Israel, o país não teria integrado os acordos de Oslo em 1993, tampouco feito vários esforços para a criação do Estado palestino, como em 2000 e 2008. Ademais, certamente não teria se retirado por completo da faixa de Gaza em 2005. A situação dos palestinos hoje, porém, é completamente diferente. A população na faixa de Gaza e na Cisjordânia, juntas, cresceram de 1,1 milhão na década de 60 para cerca de 5 milhões atualmente. Ou seja, se Israel fosse realmente o Estado nazista, isso não teria acontecido. Muito pelo contrário, já teriam sido implementadas estratégias para a destruição em larga escala desse povo, assim como os nazistas fizeram em Auschwitz e em outros campos de concentração. Também não é possível afirmar que a faixa de Gaza é um grande campo de concentração, até porque lá não há uma infraestrutura industrial para a matança de pessoas em massa, dos palestinos, como acontecia na Europa durante o nazismo. Na verdade, é o contrário. O Hamas governa o território desde 2007 e o embargo é mantido não apenas em Israel, mas também pelo Egito, por preocupações semelhantes de segurança em relação aos terroristas do grupo. E o André, ele segue fazendo análise, eu fiz esse aperitivo da análise dele, depois você pode seguir lá no Twitter, o André Lagist, mostrando como não tem como comparar uma coisa com a outra e como essa é uma forma de você estigmatizar o povo judeu e você colocar eles como se fossem a encarnação do mal ao modo como o nazismo foi. Vamos lembrar da Hannah Arendt, que falava que ali aconteceu a banalização do mal, o mal se tornou rotina. Pois é, pessoal, você viu aí como é séria a situação, pessoal. É uma situação política e jurídica. O chefe do Estado falou que não devia e agora vai ter que se dar com a Constituição Federal. Mas aí você pode falar, poxa, mas quem manda nesse país é o STF que julga ali as leis e que manda e desmanda, é a vítima, é o procurador, é o acusador. Mas calma lá, pessoal, não é bem assim, porque agora o Lula cometeu um crime, pessoal, um crime de responsabilidade política ali como chefe do Estado. E agora ele vai ter que se responder a respeito disso. E aí você vê o Deltan Dallagnol, pessoal, que foi um dos responsáveis, foi um dos procuradores ali, que foi um dos responsáveis em colocar Lula na cadeia. E ele está com isso engasgado até hoje, por quê? Ele foi solto, o Lula, e depois ainda cassou o mandato ali, né, através de seus amigos, seus padrinhos, né? Teve a cassação ali do Deltan Dallagnol, que está de volta ali com força total. Inclusive, pessoal, tem aquela história, né, que falaram, foi até o que tomou posse agora, o Flávio Dino tomou posse pelo STF, falou que ele era um dos vingadores, né? Então, a novela deles é essa, que eles são vingadores, eles estão vindo para vingar. E quem está com seu mandato aí por um fio é Sérgio Moro. Sérgio Moro pode ter o seu mandato cassado ali nas próximas semanas, porque eles querem vingar aquela prisão de Lula. Ficou engasgado. Por isso é que eles estão aí colocando vários processos em cima de Bolsonaro e da família de Bolsonaro, porque querem se vingar. Mas agora você viu aí essas duas possibilidades aí, um crime e também o processo de impeachment que pode incorrer Lula. Vamos aguardar. Se Lira não se mostrar ali comprado, se Lira não se mostrar ali simplesmente um amigo ali dos poderosos em Brasília, ele vai colocar esse pedido de impeachment ali para rodar. Agora, tem uma outra situação também. No próximo dia 25, neste domingo, estaremos ali na Avenida Paulista, estaremos transmitindo aqui também nesse canal, você pode conferir. E essa manifestação vai marcar uma data, vai marcar uma virada de página. E quem sabe, assim como aconteceu lá atrás, em 2016, com a Dilma, que foi ali impeachmentada, teve manifestações, teve encontros, né? Teve concentrações ali pedindo realmente uma justiça no país.
E quem sabe agora nós não podemos estar no início, no gatilho de algo que está para acontecer ainda neste ano, nesse país, quem diria, hein? Se inscreva nesse canal, dá um like, pega o link que está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha nos grupos do Facebook, aonde você quiser e espalha essa notícia porque a coisa está ficando séria em Brasília e nós vamos cobrir e trazer tudo aqui, tá bom? Valeu, um forte abraço.